Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Efésios. A carta aos Efésios, que também é uma carta para nós hoje. Efésios capítulo 6. Queridos, essa carta, ela basicamente vem tratar da questão da autoridade do crente. Você sabia que nós temos uma autoridade que foi delegada para a igreja? Quem é a igreja aqui? Nós somos igreja. E Jesus, ele conquistou essa autoridade lá na cruz para a igreja. E através do nome de Jesus, nós podemos exercer autoridade diante de toda e qualquer situação. Amém? Nós podemos usar o nome de Jesus ao nosso favor. E nós vamos ver aqui, queridos, nesse texto aqui, onde veremos que Satanás, ele é um inimigo derrotado. E a posição que nós devemos ter diante dele e de qualquer outra situação. E no final nós entenderemos que é possível permanecermos inabaláveis. Amém? Efésios, você encontrou? Efésios capítulo 12. Capítulo 6, 12, desculpa. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando a gente pega um texto desse aqui e não tem um entendimento do todo da carta, da mensagem que foi escrita, a gente pode achar que existe uma luta que nós devemos travar com o inimigo. Amém? Aqui está falando, a nossa luta não é contra sangue ou carne, sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. E nós sabemos que engloba aí toda a ação do diabo aqui no mundo. Não é verdade? Nós podemos entender dessa forma. Mas se eu olho para esse texto aqui isoladamente, não conhecendo um contexto, eu vou sempre tentar travar uma luta com o diabo. Eu vou sempre ver o diabo com uma força e eu tenho que combater a ele o tempo todo. Eu já vivi assim por muitos anos. Amém? Mas o conhecimento chegou na minha vida e o conhecimento me libertou. Amém? Tantas e tantas vezes eu me deparei com situações e eu tive ali que lutar, vamos dizer assim, com o diabo. Lutava ali com as armas que eu achava que eu tinha disponível para mim, mas era uma luta muitas vezes sem resultado nenhum. Porque eu achava que o inimigo ele tinha um poder também sobre a minha vida e que ele poderia me vencer. Mas nós sabemos que a nossa luta, ela na verdade ela acontece com a gente mesmo. Porque o inimigo ele já foi derrotado. A nossa luta, o nosso combate é um combate da fé. Em todo momento nós nos deparamos com situações que nós vamos precisar, na verdade, exercer a nossa fé. Amém? É a nossa fé que vai fazer com que a gente prevaleça, que a gente fique firme, que a gente esteja inabalável. Amém? Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu vou entender, poxa, então eu tenho uma luta constante com o diabo. E não é assim. Se nós formos estudar a carta aos Efésios, e a gente vê aí que ela é dividida em capítulos, não é assim? Todos os livros da Bíblia, eles são divididos em capítulos e versículos. E também a carta de Efésios é da mesma forma. Só que o que acontece, queridos? Quando essa carta ela foi escrita, ela não foi escrita com capítulos e com versículos. Ela era uma carta corrida. E normalmente a gente entende que uma carta, um texto, ele tem ali uma introdução, e Paulo ele faz ali uma saudação no início da sua carta, e depois no meio dessa carta, no meio do texto, existe um desenvolvimento, vai ser abordado ali um assunto. E por último, uma conclusão. Amém? Então,
foi necessário criar capítulos e versículos para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos localizar os textos mais rápido. Então, quando eu falo aqui, abre a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 6, verso 12, todo mundo a encontra rapidinho, não é verdade? Mas a gente precisa ter esse panorama do todo. Eu não posso pegar aqui um texto isoladamente, e isso eu corro um risco de viver refém de uma situação, de uma informação que, na verdade, ela não está completa. E nós sabemos que um texto isolado, um texto sem fazer parte de um todo, ele pode criar uma doutrina, e uma doutrina errada, uma doutrina de homens. Amém? Muitas seitas, heresias, elas nascem da Bíblia, você sabia disso? A Bíblia, ela é considerada também a mãe das heresias. Porque muita gente acaba criando uma doutrina, acaba criando um ensino, uma religião, baseado em um texto isoladamente. Por isso que é necessário nós sabermos o todo, sempre buscarmos saber o todo. Amém? Se eu não entendi bem o que aquele versículo está querendo dizer, eu vou estudar o que ele diz antes, o que está escrito antes dele, e depois. Se a compreensão ainda não veio, eu vou estudar o livro todo, a carta toda. Se não veio, eu vou estudar o Novo Testamento todo. Enfim, eu preciso descobrir o que aquele texto realmente está querendo dizer para mim. Então, aqui eu peguei um texto isoladamente, para a gente ilustrar essa situação. Mas nós podemos ver aqui, queridos, que lá no capítulo 6, que é o final do livro, Paulo vai tratar esse assunto como uma conclusão. E nós vamos entender o que realmente Paulo está querendo dizer aqui nesse capítulo 6, lá no início, no capítulo 1. Tudo aquilo que Jesus fez na cruz, ele relata lá. Para quê? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui, como igreja. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, ou seja, derrotando o nosso inimigo. E eu queria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então nós vemos aqui Paulo fazendo uma oração para os crentes. Amém? Paulo ele estava aqui fazendo uma oração para que os olhos do entendimento daquela igreja pudessem ser abertos para entenderem o propósito e tudo aquilo que aconteceu lá na cruz. Para que eles pudessem visualizar e começarem a viver conforme essa nova realidade. Ou seja, que Cristo morreu na cruz e hoje ele está assentado à direita do Pai, acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio do mal. Ou seja, lá na cruz ele venceu tudo isso. Amém? Então, precisamos trazer isso também para o nosso dia a dia. Termos essa compreensão que o maior inimigo ele foi derrotado naquela época. Vocês se lembram daquele desenho, o Fantástico Mundo de Bob?
Quem se lembra aqui do Fantástico Mundo de Bob? Só um? Meu Deus. Eu vou ter que explicar então aqui. Nem você, pastor. Jesus. Mas, né? Queridos, o Fantástico Mundo de Bob era um desenho animado onde havia uma criancinha ali de uns 5 anos e ele vivia no mundinho dele, na imaginação dele ali. Então, tudo para ele era algo ilusório. Né? Ele criava todo o mundo dele ali na cabeça dele. Ele estava ali com os pais, ele estava ali no dia a dia dele, mas de repente parece que ele ia para outro lugar. E aí ele começava a viver coisas loucas, sabe? Ele começava ali a imaginar, por isso que era o Fantástico Mundo de Bob. Então aquilo ali para ele era algo que fazia parte da vida dele. Né? A imaginação dele fluía, ia embora. Né? E ali ele vivia as aventuras dele naquela imaginação. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Existe um mundo que nós precisamos compreender, que é o mundo espiritual, e viver de acordo com esse mundo espiritual. Sair, muitas vezes, disso aqui que é natural e viver o que é espiritual. Amém? Eu creio que você já sabe que nós somos um espírito, não é verdade? A Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Então, nós somos um espírito que foi recriado, um espírito que foi salvo. E a Bíblia nos orienta a sempre pensar nas coisas do alto, a viver conforme essa nova realidade de vida. Não mais nos apegarmos aqui nessa terra, nessas coisas naturais, porque tudo isso vai passar. Não é verdade? Então, queridos, é como se nós fôssemos viver esse fantástico mundo de Bob aí, trazendo sempre à nossa memória que nós pertencemos a um reino que é espiritual. Que nós vamos andar de acordo com o espiritual, não mais no natural. Né? Nós vamos cada dia mais buscar esse crescimento espiritual. E como é que eu vou crescer espiritualmente? Me remetendo às coisas espirituais, vivendo conforme as coisas espirituais. Amém? Eu sei que é um pouco difícil, não é verdade? Mas vai requerer da gente aí um trabalhar constante. Né? É a prática da oração em outras línguas, é o estudo da palavra, é ter ali um momento com o Senhor. E nós vamos automaticamente, ali, gradativamente, nos desprendendo desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, amém? Nós vamos deixar esse mundo aqui quando Jesus voltar. Né? Mas enquanto isso, nós não podemos andar de acordo com esse mundo. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que nos pertence, onde nós estamos presentes, na verdade. Né? Nós estamos também assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos aqui em corpo, mas já existe uma posição para mim e para você. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Então aqui no verso 21 está falando assim: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está acima. Cristo está acima de todo mal, de todo governo do mal. Amém? Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, verso 15. E nós vamos ver aqui o que Cristo fez, para mim e para você. Colossenses capítulo 2, verso 15. Como é que Jesus derrotou, né, o inimigo, os principados, as potestades? Colossenses capítulo 2, verso 15. Você encontrou? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele despojou os principados e as potestades. Você sabe o que é isso? Ele desarmou, ele despiu, ele deixou-as ali sem nada, sem nenhum poder. Ele fez isso com os principados e com as potestades, com os inimigos,
quando ele morreu ali na cruz, ele levou, ele tomou ali do diabo a chave da morte, a chave do inferno, amém? E isso, ou seja, nós podemos entender aqui que ele deixou o inimigo sem nada, sem poder algum. Ele triunfou deles na cruz. É como um líder ali de uma batalha, eu esqueci, um general, né? Ele vence ali uma guerra e depois ele expõe ali publicamente o inimigo derrotado. Foi mais ou menos isso que Jesus fez, quando ele conquistou vida para nós, lá na cruz. Amém? Ele derrotou o nosso inimigo. E eu queria que você fosse lá para o capítulo 2 de Efésios. E nós vamos entender um pouquinho, queridos, aquilo que Jesus conquistou realmente de fato para nós. Efésios no capítulo 2. O nosso inimigo, ele foi derrotado. Hoje nós também temos um inimigo. Hoje nós também temos um inimigo, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que podemos impedir o agir de Deus na nossa vida. Somos nós mesmos que podemos paralisar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, Deus já fez por nós. Ele já conquistou para mim e para você. Está disponível nas regiões celestiais. Basta eu crer, abrir a minha boca e chamar à existência aquilo que eu preciso, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós já somos abençoados, nós não seremos abençoados, nós somos abençoados. Ele nos deu vida, e nós vamos ver isso aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Queridos, nós estávamos mortos, nós estávamos condenados, não havia perdão para nós, havia um destino que era as trevas, amém? Mas Ele se entregou por nós, Ele decidiu morrer por nós, para quê? Para que Ele morresse e nos desse vida. Ele nos deu vida, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, repete comigo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele ressuscitou a Cristo e nos deu também vida. Ou seja, Ele também nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, não foi assim que nós lemos? Mas Ele nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós podemos entender aqui, queridos, que se Cristo, Ele está assentado nos lugares celestiais, e todo principado, toda potestade, todo domínio do mal está abaixo, e nós estamos assentados também com Ele, ou seja, todo principado, toda potestade está abaixo de nós. Ou seja, nós estamos numa posição de vitoriosos. Amém? Precisamos entender isso. E aí a gente pode ir ali no mundo de Bob, visualizar isso aí, esse mundo espiritual. É verdade? A gente muitas vezes precisa sair dessa consciência do natural, do dia a dia ali, né? E nós entendemos que é lícito, né? Nós temos o nosso trabalho, família, casa, mas nós precisamos também nos reportar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno, aquilo que de fato importa para mim e para você, é o espiritual. Essa carne aqui, tudo isso aqui vai passar. Existe uma eternidade nos aguardando. Então nós precisamos olhar para frente.
Amém? E nós precisamos trabalhar isso constantemente na nossa vida. Eu sou um espírito, né? Eu tenho coisas nas regiões celestiais disponíveis para mim. Amém? Milagres, né? Milagres acontecem e milagres eles deveriam ser coisas simples do nosso cotidiano no meio da igreja. Entende? Muitas vezes quando nós nos deparamos com um milagre, nós ficamos ali, olha, né, o que Deus fez. Ei, queridos, isso deveria ser algo normal para nós, né? A ação ali de Deus sobre as nossas vidas, as coisas acontecendo diante de nós, né? Recebendo cura, recebendo ali algo que nós precisamos. Isso de fato deveria ser algo normal, natural para nós. Me entenda aí o natural, né? Mas algo do nosso cotidiano. Por quê? Porque somos espirituais e estamos assentados à direita de Deus junto com Cristo. Aleluia! Então precisamos ter esse entendimento dessa posição. É um posicionamento que nós precisamos ter diário, né? Eu acordo, eu abro os meus olhos, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais e comece a declarar o seu dia. Amém? Um dia de vitória, porque se nós somos vitoriosos com Cristo, então meu dia ele pode ser um dia de vitória. Amém? Um dia de milagres, um dia do sobrenatural, né? Eu não tenho que simplesmente abrir os meus olhos, mais um dia, né? Comece a gerar o seu dia naquele momento onde você abre os seus olhos, comece a ter expectativas. Entende, queridos? A gente precisa ser dessa forma, não ser igual ao mundo, não concordar com as coisas do mundo. As pessoas, amanhã não, né? Amanhã é sexta, mas quando está no domingo, amanhã é segunda-feira, mais uma segunda-feira. Não, queridos, declare a sua segunda-feira, que vai ser a melhor segunda-feira. Amém? Que vai ser mais uma segunda-feira, onde coisas irão acontecer. Amém? Onde o sobrenatural de Deus vai agir, onde o Espírito Santo vai falar com a gente. Amém? Vamos gerar o nosso dia com fé, com expectativa, com ousadia, e não reclamando, murmurando, chamando palavras negativas. Não, vamos mudar isso. Nós somos espirituais. Amém? Nós fomos transportados do império das trevas. Essas coisas acontecem no império das trevas. E fomos transportados para o reino da luz, do Filho do seu amor. Né? Pertencemos a um reino. Aleluia. Do capítulo 2 ao capítulo 6, Paulo vem demonstrar isso, vai fazer um desenvolvimento dessa nova vida que nós temos em Cristo, dessa autoridade que nós temos. E ele fala lá no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação que fomos chamados. Então Paulo traz uma exortação aí. Andem conforme vocês precisam andar, conforme a vocação que vocês foram chamados. Nós todos fomos chamados aqui para ser filhos. Amém? Filhos, então eu vou andar como um filho de Deus. Amém? Quem é o meu pai? É o meu Deus. Aquele que criou todas as coisas. Então eu preciso levantar a minha cabeça e falar, eu sou filho do rei. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai que me ama. Amém? Então eu preciso andar conforme isso. Conforme um vencedor. Não conforme um derrotado. A palavra de Deus não fala que nós somos derrotados. A palavra de Deus que fala que nós somos vencedores. Que em Cristo nós somos vencedores. Amém? E eu posso viver como um vencedor. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E você também. Amém? Nós podemos aí recorrer à ajuda do Espírito Santo em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Porque assim nós vamos vencer. Juntos nós somos fortes ali, eu e o Espírito Santo. Eu consigo enfrentar toda e qualquer situação. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer que isso está disponível para mim.
Eu preciso entender que eu posso, junto com o Espírito Santo, todas as coisas, porque Ele me fortalece. A palavra de Deus fala assim: não fraco, mas forte. Amém? Digo fraco, sou forte. Se você está se sentindo fraco, comece a declarar essa realidade da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu sou forte. Eu sou forte, eu não vou parar, eu vou avançar, eu vou crescer, eu sou curado. Amém? Não é confissão positiva não, queridos, é confissão da palavra. Amém? O mundo ensina confissão positiva, e a palavra é positiva. Amém? Mas é a confissão da palavra. Eu preciso colocar essa palavra para dentro e depois colocar ela para fora. No momento oportuno, no momento que eu preciso, no momento da circunstância, eu posso colocar essa palavra para fora. Amém? Então nós precisamos andar conforme essa nova realidade que eu e você temos por meio da cruz de Cristo, por meio da vitória de Cristo. Amém? E lá em Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É andar como um vencedor. Amém? Paulo, ele está falando comigo e com você. Seja um imitador de Deus. Se Paulo está falando para a gente ser assim, então é possível ser. Ah, mas Deus, né? Deus, Ele é o todo-poderoso, o soberano. Ei, mas Ele decidiu habitar dentro de mim, dentro de você. Ele não habita mais em arca. Ele não habita num templo de 4 paredes. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Amém? Então nós podemos imitá-lo em todas as coisas. Amém? Sujeitando a nossa carne, sujeitando os desejos da nossa carne e andando em espírito. Amém? Mas eu preciso alimentar o meu espírito. Mas eu preciso fazer com que o meu espírito cresça, se fortaleça. Amém? E eu vou alimentar esse espírito com a palavra de Deus, tendo comunhão com o Pai. A cada dia. É um crescimento que é gradativo, não é do dia para a noite. Não é de um dia para o outro. Amém? Não se preocupe, mas é gradativo. Então busque cada vez mais esse crescimento, esse avanço na sua vida, porque é o desejo de Deus que nós sejamos seus imitadores. Vai lá agora, vamos para o final da carta, que é o capítulo 6, e que nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre esse capítulo, onde é a conclusão daquilo que nós começamos lá no início, falando a respeito da nossa luta com os principados e potestades que já perderam. Amém? Você está lá em Efésios capítulo 6? Aleluia. O verso 10, a partir do verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós podemos ser fortalecidos no Senhor. E essa força, ela está disponível para mim e para você. Existe um poder sobrenatural. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele está dentro de mim, dentro de você. Amém? E nós podemos ser fortalecidos por esse poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que interessante, queridos. Eu não sei você, mas eu já passei muito por isso, né? Antes do conhecimento chegar. Antigamente, né, a gente ouvia um texto assim e as pessoas falavam: não, agora você vai vestir a armadura de Deus, né? Vai colocar o capacete, vai colocar a couraça, vai pegar o escudo e vai começar a guerrear com o seu inimigo. Não sei se só eu passei por isso, porque lá em Minas tem dessas coisas. Eu não sei se aqui tem, né? Mas, queridos, graças a Deus, porque o conhecimento, ele chega e ele nos liberta. Amém? Nos liberta da ignorância. Lá em Oséias, no capítulo 3, fala que o povo era destruído porque faltava conhecimento. Se nós não recebemos o conhecimento, nós corremos o risco de sermos destruídos, de ficarmos para trás. Amém? Então, cada dia mais eu e você precisamos buscar o conhecimento. O conhecimento, ele deve ser constante.
Né? Não sei se acontece com você quando você olha para um texto e começa ali a estudar ele, ou ouve alguém falar sobre aquele texto e olha, entendi. Não é bom? E ali fica mais fácil para praticar. Porque quando você não entende, é difícil praticar. E muitas vezes fica penoso, fica difícil, fica árduo. E a gente esmurece e a gente até desiste. E pensa, não tem jeito, não dá certo comigo. E desiste. Queridos, eu e você precisamos buscar esse conhecimento. Graças a Deus que nós estamos no lugar que ensina a palavra de Deus. Amém? Que se preocupa com o crescimento meu e seu. Amém? Então vamos agarrar isso aí como algo precioso para nós. Buscar esse conhecimento. E esse conhecimento vai nos libertando cada vez mais. Cada vez mais vai nos libertando. E nós vamos fazendo a vontade de Deus. Mas eu queria me deter aqui nesse versículo, onde fala assim, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, né, e quando a gente olha para isso aqui, a gente imagina que o diabo, ele tem ali um poder, né, algo sobrenatural, algo poderoso. Mas se você for pegar essa palavra aqui, cilada, e lá no original dela, a gente gosta muito de estudar a palavra, né? Pegar aquela palavra ali e na raiz dela, no original, amém? E essa palavra, Efésios foi escrito no grego, e a palavra grega para ciladas é metodeia. Significa artifícios, truques e malandragem. Olha aí o que é a cilada do diabo. Malandragem. Ele é malandro. Ele tenta nos enganar. Por quê? Ele já foi derrotado. Então ele não tem poder mais sobre a nossa vida. Ele engana quem não tem conhecimento. Lá fora. Mas ele tem tentado enganar a igreja também, com as suas malandragens. Nós precisamos ter essa ideia de que ele está derrotado, mas ele vai sempre vir nos tentar, sempre com seus enganos, sempre com as suas mentiras, mas nós precisamos nos posicionar em verdade, com a verdade. Eu e você estamos recebendo a verdade, e assim nós vamos resistir às mentiras dele. Eu não preciso lutar contra ele. Eu preciso resistir. Você está me entendendo? O malandro ele vai tentar tirar algum proveito. Ele é mentiroso. O malandro ele sempre vai tentar enganar. E nós vemos aqui a malandragem, ela define-se como um conjunto de artimanhas utilizadas para se obter vantagem em determinada situação. Queridos, ele sabe qual é o destino dele. Ele sabe qual é o destino dele, mas ele quer levar muitos com ele. Entende? Então ele vai ali tentar. Né, vocês são filhos, mas mesmo assim ele vai tentar nos enganar. Mesmo assim ele vai tentar nos colocar para baixo. Mas ele está debaixo dos nossos pés. Amém? O negócio é entender a nossa posição e a posição dele. Tudo fica mais fácil de lidar, queridos. Nós não precisamos ter medo dele, não. Agora, se eu der legalidade para ele, autoridade para ele agir na minha vida, aí é outra situação. Mas se eu andar em obediência à palavra, se eu manter comunhão com o Espírito Santo, tendo um relacionamento com Deus, ele não chega perto, não. Ele pode até tentar, mas você vai perceber as ciladas, a malandragem do diabo perto. E aí você, vai embora. Amém. Comigo não, na minha casa não. Na minha casa quem manda aqui sou eu. Amém? Bota ele para correr. Bota ele para correr. Jesus fez assim, não foi? Quando foi tentado lá no deserto. Ele tentou, a Bíblia relata 3 tentações. Mas Jesus ele ficou ali durante 40 dias no deserto. Então eu creio ali que não foi simplesmente só 3 tentações, não. Mas a Bíblia relata 3. E depois, Jesus ele rebate as mentiras do diabo com a própria palavra de Deus e depois manda ele embora.
E o texto fala que até momento oportuno, ou seja, ele pode voltar de novo. Ele sempre vai tentar, queridos. Ele sempre vai tentar nos derrubar. Ele sabe aonde é o ponto fraco. Então você precisa descobrir o seu ponto fraco. E aí você se ajustar. Eu me lembro que minha mãe é muito crente, uma mulher de fé, mas tem situações ali que acaba deixando ela triste. Sabe? Tem determinadas situações que acontecem que deixa ela triste, que deixa ela para baixo. E eu sempre falo com ela, mãe, todas as vezes que você fica assim é por causa disso. Porque você dá ouvidos para determinado assunto. Todas as vezes é a mesma coisa. O diabo vai vir sempre com as mesmas coisas. Então, se você não muda a sua postura, a sua forma de receber aquilo ali, ele vai sempre tentar naquilo. Ele sabe qual que é o ponto fraco meu e seu. Então ele sempre vai tentar. Mas se eu ajusto aquilo ali conforme a palavra e tomo uma posição, acabou. Ele desiste. Outra hora ele pode tentar outra coisa. Vocês estão me entendendo? É claro isso. Ele é um inimigo derrotado. Eu não preciso temê-lo. Eu não preciso temê-lo. Amém? Vamos continuar lá. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está querendo trazer aqui uma ideia para essa luta aqui, como aquele combate romano, onde dois estão ali travando uma luta, e um chega, vem e derruba o outro. Só que esse que derrubou precisa deixar o inimigo debaixo dos pés dele. Então, queridos, essa luta que ele está querendo dizer aqui para nós, Jesus já travou ela. Jesus ele já travou ela, mas eu e você precisamos deixar o inimigo por baixo. Entendeu? Porque se eu deixo ele se levantar, aí ele vai tentar alguma coisa comigo. Vocês estão me entendendo? Essa deve ser a nossa luta, uma resistência para um inimigo que já foi derrotado. Nós lemos lá no início que ele foi vencido. Nós lemos em Colossenses que ele foi vencido. E vários outros textos da palavra traz isso. Ele foi derrotado. Mas existe ali um posicionamento meu e seu. Amém? Eu vou resistir. Eu não vou deixar ele se levantar de novo na minha vida. Ele foi derrotado. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Queridos, a Bíblia fala que o dia mau vem para todos. O dia mau vem para todos e eu e você precisamos vencer isso. Esse dia mau, e depois permanecer inabalável. Se ele está falando aqui é porque é possível nós permanecermos inabaláveis. Nós temos todas as ferramentas necessárias, vamos dizer assim, para vencer um dia mau. Para vencer a situação. Nós não estamos livres de uma situação. Amém? Muitas vezes eu e você causamos uma situação complicada. E aí a gente tem que sair daquele negócio enrolado ali, não é verdade? E aí esse momento chega na nossa vida, mas eu e você precisamos vencer essa situação e permanecer inabalável. É isso que o texto está dizendo aqui. E ele vem e fala, no verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O que ele está querendo dizer aqui? Coloca o cinto da verdade. Amém? Coloca o cinto da verdade, a couraça da justiça. Ou seja, conheça a verdade a fundo. Né? Coloque a verdade junto de você. Você vai precisar dela. Coloca essa nova realidade na sua mente, de que você é filho de Deus. E que você é vencedor, que você se tornou a justiça de Deus. Amém? Ele se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então coloque isso na sua mente. Amém? Essa palavra que vai trazer essa
essa força para você durante a situação, durante o problema, durante a circunstância. Amém. No verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que vai iluminar o nosso caminho. Calçai a palavra de Deus, o evangelho da paz. Aonde tem trevas, a palavra vai iluminando para nós, a palavra de Deus vai nos dando a direção e eu posso dar um passo. Amém? Eu posso dar um passo e continuar avançando. Amém? A nossa vida com o Senhor, ela é uma caminhada que deve ser constante. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos trilhar esse caminho. Amém? Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, nós vamos combater as mentiras do diabo com a nossa fé. Amém? Por isso que ele está falando aqui o escudo da fé. Tem até um desenho ali, no banner ali, um escudo. Então eu vou combater esses dardos inflamados do maligno na minha vida com a fé que está dentro de mim. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Deus deu a mim e a você uma medida de fé. E não adianta eu pedir, Pai, me dá fé. Não, Ele já deu uma porção. E eu e você precisamos desenvolver, fazer com que essa fé cresça. E como é que a fé vai crescer? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus e coloco ela em prática, mais fé vai ser gerada dentro de mim. Vai ser como um escudo diante de todo e qualquer problema, diante de toda e qualquer situação. O escudo da fé. Então, esse é o entendimento que nós devemos ter dessa armadura. É para o nosso próprio benefício, para a gente suportar todas as pressões, porque nós estamos aqui nesse mundo. Amém? Mas nós não pertencemos a esse mundo. Amém? Nós pertencemos a um reino que é celestial. Mas estamos aqui de passagem. Peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Essa terra não nos pertence mais. Amém? Você se alegra com isso? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Eu e você precisamos entender aquilo que Jesus fez para nós. Essa salvação que Ele nos concedeu é um pacote que tem tantas coisas incluídas dentro desse pacote. Paz, alegria, prosperidade, vida, saúde. Está tudo disponível por meio do sacrifício de Jesus. Então eu preciso entender que se eu sou salvo, tudo isso está disponível para mim. Eu posso andar em paz. O mundo pode estar um caos. Amém? A gente pode até ver em alguns lugares tendo uma paz, mas não é a verdadeira paz. Amém? A verdadeira paz, quem nos dá é Cristo Jesus. Pode passar tribulação, situações complicadas, mas se você para no seu quarto, começa a orar, começa a louvar o Senhor, coloca diante dele aquela situação, entrega para ele as suas ansiedades, os seus problemas, começa a vir uma alegria que é sobrenatural dentro de mim e de você. Não é verdade? Começa a vir aquela paz e aquela força e vem aquele entendimento, peraí, eu sou filho de Deus, não, eu vou vencer essa situação. Então, queridos, Ele traz essa paz para nós. Está disponível para mim e para você. Aleluia! A espada da palavra de Deus, ou seja, é eu colocar a palavra de Deus em prática, em ação. Não é simplesmente um livro, não, queridos. Não é simplesmente um livro, não. É a própria palavra de Deus. Amém? Que é poderosa para mudar a minha e a sua vida. Amém? E de qualquer outro que for. Amém? Então, Ele conquistou tudo isso para nós. Amém? Somos mais do que vencedores nele. Glória a Deus, você se alegra com isso? E para a gente terminar, queridos, Romanos 8. Vamos lá para Romanos 8. Aleluia, te glorificamos, Pai. Obrigado, Deus.
Aleluia. É maravilhoso, queridos, pensar nessas coisas. É maravilhoso pensar nessas coisas. Muitas vezes a gente vê filmes, né? Paixão de Cristo e tudo, e a gente se emociona, né? Ele morreu, né? Ele sofreu tudo aquilo ali por mim. Mas, queridos, nós podemos nos alegrar que Ele passou por tudo aquilo, mas hoje Ele está vivo, amém? Eu e você não precisamos passar por mais nenhum sacrifício. Ele passou por todos nós, amém? Aleluia. Eu preciso somente receber isso pela fé e entender e praticar. Você abriu sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8? A partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? O inimigo ele já foi derrotado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é todas as coisas, querido? É todas as coisas. Aleluia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação mais, queridos. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Amém? Por meio daquele que nos amou. É a Bíblia que está dizendo isso aqui, queridos. Nós somos mais do que vencedores. Você pode olhar para você, mas não parece que eu sou mais do que vencedores, não. Mas em espírito você já é mais do que vencedor. E você precisa colocar essa realidade para fora. Amém? Eu e você somos novas criaturas, não é assim? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então eu e você precisamos andar de acordo com essa nova vida. Mais do que vencedores. Amém? Mais do que vencedores. Aleluia. Somos um espírito. Lá em Gálatas fala, Gálatas 5:20. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, se por dentro nós somos um espírito, então vamos andar de acordo com essa nova criação, com essa nova realidade. Amém? Como seres espirituais, como seres divinos, santos, porque a palavra de Deus fala dessa forma. Mas precisamos nos desprender daquilo que é natural. Cada dia mais. Amém? Cada dia mais pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do reino. O Senhor vem e acrescenta aquilo que a gente precisa no natural. Amém? Amém? Mas vamos nos preocupar, sim, me entenda o preocupar, né? Mas vamos focar naquilo que é eterno, vamos focar naquilo que é espiritual, naquilo que nos aguarda. Amém? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos nos enchendo da palavra de Deus, vamos andando em amor, vamos andando em unidade, vamos servindo uns aos outros, né? Eu tenho falado isso no curso. Vamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Né? Como novas criaturas, filhos de Deus, amados do Pai. E aquela frase que muitas vezes a gente ouve dizer, vai se tornar cada dia mais fácil de ser praticada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Eu estou assentado nas regiões celestiais. Amém, aleluia. Eu estou empolgado, glória a Deus. Que bom, queridos, fique de pé. Você recebeu a palavra nessa noite? Você aprendeu alguma coisa? Aleluia, Deus é bom. Amém, Deus é bom.